Oi, gente, boa tarde. Queria que todos fossem bem-vindos a esse momento. É, Esse é um treinamento, mas não vejam isso como um Augusto, treinamento. Esse é um momento de coloca. conversa, de Já, diálogo, já. Você tá atrasada já. Ó, pra você para ver. agregar para vocês. Então, sintam-se completamente bem-vindos. Esse é um espaço de construção. A gente pensou em trazer experiências, habilidades, desenvolvimento para ajudar vocês durante esse projeto e as atividades que vão fazer agora em 2025. Tudo que vocês fazem é muito significativo e tem um impacto muito positivo na sociedade, nas pessoas e principalmente na comunidade em torno. Mas mais do que isso, a gente precisa olhar também para vocês como pessoas, como colaboradores e como profissionais. Então, o foco dessa conversa, o foco desse momento é a gente também profissionalizá-los, a gente também treiná-los para estar à frente desses momentos. Então, esse é um momento e esse é um treinamento para vocês, para que vocês também se capacitem e estejam sempre à frente dessas atividades que vão acontecer no ano 2025. É isso. Sejam bem-vindos e aproveitem. É isso, obrigada, Gil. Kleber, agora é com você. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos no workshop sobre o poder transformador da educação, inspirando jovens através da comunicação. Nosso palestrante de hoje será Kleber Godoy. O Kleber Godoy é formado em ADM com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Possui certificação internacional como gerente de projetos profissional pelo PMI. É practitioner em programação neurolinguística e hipnoterapeuta master pelo Instituto Lucas Naves. Há mais de 10 anos tem atuado como especialista no curso Busca Acelerada por Emprego. Possui mais de 4.000 horas de atuação com mentoria de carreiras e já deu mais de 3.000 palestras nestes 20 anos. É idealizador do método Sopa para a Sorte. Profissionalmente, tem mais de 20 anos de experiência em multinacionais na área de TI. Trabalhou em grandes multinacionais Unisys, IBM e Cummins. Recebam com muita energia o nosso palestrante de hoje, Kleber Godoy. É isso aí, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Vocês me escutam bem? Dá um joinha se vocês estiverem escutando. Tá bom. Além de tudo isso que o Adam, né, do Eleven Labs, narrou, eu também gosto de ser um pouquinho de DJ, viu, pessoal? Então, as palestras minhas costumam ser palestras animadas. Geralmente eu coloco algumas vinhetas para poder trazer um pouco mais de alegria, ainda mais sendo na sexta-feira, né? E aí, vocês estão animados para a palestra, pessoal? Então, tá bom. Eu sei que vocês estão no ambiente de trabalho, né? Alguns de vocês estão com ruído de fundo, então foi um pedido, né, para vocês, se puderem manter os microfones fechados, é melhor para não atrapalhar os amigos de vocês, né? O andamento da palestra. Mas a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, fiquem à vontade para poder abrir os microfones e para poder se expressar, porque o objetivo aqui é principalmente ter como tema comunicação, tá bom? Deixe-me sharear aqui, fazer o share do slide que eu vou utilizar com vocês. Só um momento. Tá bem. Perfeito. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Perfeito. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então. O objetivo da palestra hoje é para falar, nós vamos falar hoje sobre o poder transformador da educação, tá? E eu sei que vocês são professores voluntários, vocês lidam com alunos de forma geral. Na vinheta falou sobre jovens, né? Mas eu não acredito que vocês lidam só
com jovens, né? Vocês lidam com pessoas de forma geral. E a comunicação é um ponto muito importante para poder fazer com que a mensagem de vocês seja transmitida de forma eficaz, de forma eficiente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só habilitar um recurso aqui. Eu vou conectar também pelo meu celular, porque senão eu não consigo ver o rosto de vocês durante a minha fala aqui, tá bom? Tá joia. Perfeito. Então, tá bom. Vamos lá então, pessoal. Eu queria, antes de mais nada, estabelecer com vocês aqui uma regra do jogo, que é importante. O meu pedido para vocês, o meu convite especial é que durante esse tempo que nós estivermos juntos aqui, que vocês possam estar literalmente presentes. E de que forma? Procurando assistir a apresentação, olhando, prestando atenção nos slides, prestando atenção nas expressões corporais, que vocês também possam ouvir, e não só ouvir com o ouvido físico, né? Mas ouvir muitas vezes intuições que às vezes vêm no coração de vocês, que a gente chama de insights, muitas vezes. E que se vocês tiverem alguma coisa importante, que vocês sentirem, que vocês possam tomar nota também. Porque muitas vezes o nosso subconsciente ele fala com a gente e nos dá insights, nos dá ali, que a gente chama de revelação pessoal, e que pode nos ajudar no dia a dia de forma geral. E que vocês possam se esforçar também para poder sentir tudo que for falado e imaginar o cliente final. Como que ele vai se sentir com o que eu tenho para levar para eles, tá bom? E aproveitem ao máximo essa experiência. Tá, joia? Podemos fazer esse acordo, pessoal? Joinha? Beleza. Então, tá bom. Então, existe uma frase que eu gosto muito, que é uma frase muito famosa, de Albert Einstein. E essa frase, ela diz o seguinte: diz que a mente que se expande, que se abre para uma nova ideia, jamais ela voltará ao seu tamanho original. Essa frase ela é de origem de Albert Einstein e é uma grande verdade. Todo o conhecimento que nós temos, que nós recebemos e que nós acabamos intronizando, eles fazem com que a nossa mente ela se expanda de tal forma que nós acabamos nos transformando numa nova pessoa. Então, talvez muitos dos temas que eu vou falar aqui hoje são coisas que vocês possam ter escutado em algum momento, né? Mas, independente disso, procure não prejugar, né? Procurem ir de coração aberto e vamos mantendo a comunicação, vamos mantendo a conversa para que a gente possa evoluir nesse assunto de uma forma bem legal, tá? Eu queria fazer uma dinâmica com vocês e eu até pedi para a Madai para que vocês pudessem estar com o celular de vocês. E essa dinâmica consiste no seguinte: eu não sei se vocês conhecem uma aplicação que se chama Mentimeter, tá? Essa aplicação é uma aplicação que nós utilizamos para poder fazer testes, tá? Fazer pesquisas. Então, vocês já estão vendo a minha tela, né? Eu tenho aqui uma tela com o Mentimeter e no Mentimeter a gente tem um QR Code. Então, pode acessar tanto pelo QR Code através do celular ou pelo browser, né? Pelo navegador de vocês. Então, se vocês acessarem o site mentimeter.com, vocês podem digitar esse código que está aqui em cima, que é o 21766227, ou acessar diretamente a aplicação através do celular, apontando para o QR Code. Beleza? Então, vou pedir para que vocês acessem agora. A hora que vocês começarem a acessar, vocês respondam com apenas, no máximo, 3 palavras. Respondam qual será a sua maior realização ao término deste ano de 2025, sendo um professor voluntário aqui da Citizen Experience. Tá bom? Vamos acessando então, pessoal. Madai levantou a mão. Pode falar, Madai. Pessoal, o link, para quem não tá com o celular perto, deixei no chat, tá? Ah, excelente. Obrigado, Madai. Então, eu vou dar para vocês aqui um tempinho de uma música. Deixa eu ver uma musiquinha legal aqui. Beleza, já tem gente começando a responder.
Nove respostas. Temos 30 participantes aqui, né? Então, atingimos metade aí do público, 15. Quase acabando, 27 respostas. Respostas. Já deu, né? A gente tem 35 pessoas aqui na sala e tivemos 45 respostas. Então, nós estamos acima, 48 respostas até agora. Muito bem, muito bem. Então, o que nós temos aqui, a palavra que mais se destaca aqui é a palavra aprendizado, né? Então, a expectativa de forma geral do grupo é que, ao final do ano de 2025, os seus alunos, eles saiam com algo aprendido, com aprendizado, né, de forma geral. E, na realidade, essa é a missão do professor, né? É transmitir o conhecimento. Excelente. Depois eu vou mandar esse resultado do Mentimeter para vocês junto com a apresentação, para que seja publicado. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então vamos lá. Eu queria ouvir de 3 pessoas aqui, que 3 pessoas pudessem abrir o microfone e pudessem falar para mim quem foi o professor que marcou positivamente a vida de vocês, se vocês lembrarem, e por quê? Qual o motivo? Quem se candidata aí? Quem quiser falar primeiro, pode abrir o microfone e falar. Quem foi o professor que marcou positivamente a vida de vocês e o motivo, e por quê? Vamos lá, Francisco. O professor que mais me identificou, possivelmente muito tempo da escola, eu tive muita dificuldade em matemática, mas um professor que marcou foi quando eu entrei na faculdade, principalmente, porque sou formado em contabilidade, né? Mas o que marcou foi o de análise de investimento, que é uma matéria que eu me identifiquei bastante, estou estudando para isso também, e foi onde eu consegui, embora não englobe outras matérias tudo, mas a gente também teve que fazer equação de segundo grau e tudo, foi onde eu realmente consegui aprender o raio dessa equação de segundo grau, foi na faculdade. Agora, ensino médio, fundamental, tudo era na base da cola e eu consegui passar, eu sempre tive dificuldade em matemática. Tá certo. Então, um professor que marcou bastante. Ele explicava de um jeito que até quando ele ia fazer a correção das provas, você já sabia onde você errou. Demais! Excelente, excelente, Francisco. Muito bem. Quem mais? Emeline. E depois o Daniel. A professora que me marcou, ela foi a do meu primeiro ano na escola, que ela me ensinou o alfabeto, me ensinou tudo, ela tinha muita paciência. Na época eu queria ser professora igual ela, só para ensinar do jeito que ela me ensinou. Tudo que foi toda a base do meu conhecimento foi ela que me passou. Excelente, excelente. Pessoal, a gente não vai dar para todo mundo responder, tá? O próximo da fila que é o Daniel. Vamos lá, mas todo mundo depois pode ir comentando. A gente vai ao longo da palestra comentar. Vai lá, Daniel, para a gente poder encerrar e continuar. Maravilha. O professor que mais me marcou foi no Instituto Federal, onde eu fiz um curso de informática para a internet. O professor, eu lembro até hoje, o nome dele é Júlio. O cara ensinava de uma forma que entrava na nossa mente que nem eu entendi.
Ele conseguia explicar e a gente e o pessoal entendia uns assuntos muito complexos de que estava acima do nosso semestre ainda Uhum. e me dava vontade de aprender. Eu ficava até depois da aula junto com o pessoal para desenvolver o projeto integrador, né, que é o projeto onde juntava todas as matérias, e a gente conseguia fazer e ficar depois. Era uma coisa legal de se fazer lá. Uhum. Muito legal, excelente. Pedro, infelizmente não dá para você responder, tá? Que senão a gente vai estender, mas nós vamos participando aí, né? Mas o que que eu quero mostrar para vocês? Eu tenho certeza que todos vocês lembram de algum professor que marcou a trajetória estudantil de vocês e certamente vão lembrar do ensinamento que foi dado. Seja um ensinamento bom ou seja alguma experiência ruim, porque o nosso cérebro ele grava. Eu tenho uma experiência não muito boa que eu passei quando eu estava perto da quinta série. Na minha época, as coisas eram um pouco mais liberais nas escolas, né? E eu me lembro que tinha um professor que ele tinha um vício de fumar. E ele andava com uma carteira de cigarro aqui, ó, dentro da manga da camisa, né? E certa vez eu cheguei para ele, eu falei, professor, mas não pode ficar fumando, né? É feio isso. E ele falou para mim, falou assim, faço o que eu mando e não faço o que eu faço, né? Então, uma coisa que foi ruim, né, nesse ponto, mas tem muito mais conhecimento bom que eu acabei guardando para mim do que conhecimento ruim, mas a gente acaba guardando também na memória, né? Eu tenho certeza que se tivesse algo negativo a perguntar, vocês também teriam. E por que que essa pergunta vem aqui logo no início? Porque certamente, vocês como professores aqui no Citizen Experience, para os alunos e sendo voluntários, vocês vão marcar na vida dos alunos que vocês estiverem ministrando como professor. E quanto mais a qualidade do ensino que vocês tiverem, quanto mais o esforço de ser professor da forma adequada, mais arraigado vai ficar o conhecimento na mente deles, e mais isso vai fazer com que o futuro deles possa ser um futuro brilhante. Então, o objetivo hoje é sobre isso, é justamente nós vamos falar um pouco de comunicação para que nós possamos melhorar mais o nosso entendimento, nós possamos ser melhores comunicadores e melhorar também a didática de forma geral. Tá bom? Então vamos lá. Então, existe uma ferramenta que é poderosa no ensino, eu já falei, já dei o spoiler. Essa ferramenta que é a mais poderosa é a comunicação. E o processo de comunicação, ele é engraçado. Muitas vezes, pelo fato de nós agirmos no piloto automático, a gente não percebe, mas existe toda uma mecânica de como a comunicação ela acontece, de como, às vezes, a comunicação ela também sofre com alguns ruídos. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, a partir de agora. Então, no processo de comunicação, nós temos alguns elementos. De forma geral, nós temos três elementos principais. Os três elementos principais da comunicação, o primeiro deles é o emissor. Então, o emissor é aquele que vai mandar a comunicação, quer seja verbal ou não verbal. Através de som também. A gente fala verbal geralmente quando envolve palavras, né? Mas às vezes não existe palavras, mas existe som envolvido. E tudo que emite a comunicação, a gente chama desse processo de emissor. E como professor, nós, como professores, nós somos emissores aí a grande parte do tempo. E em contrapartida, existe também o receptor, que é quem recebe a comunicação. No caso aqui, nós temos os alunos. Mas para que a comunicação ela possa acontecer, a comunicação, o som, ele é algo que é físico. Por mais que nós não vemos o som, mas isso é uma verdade. O som ele é físico. Por quê? Porque como que acontece? A partir do momento que eu falo, as minhas cordas vocais vibram, elas fazem com que as partículas do ar, do oxigênio, elas também vibrem até alcançar aí o emissor, no caso o ouvido do emissor, né? Lá o pequeno osso do ouvido, que é o martelo, e o martelo ele vai vibrar ali através do tímpano e vai mandar um sinal para o cérebro, fazendo com que o receptor ele receba alguma comunicação. Então, como eu falei para vocês, existe um meio pelo qual a comunicação flui. No caso da comunicação verbal, o canal de comunicação é o ar, é o oxigênio, tá? Mas existem vários canais de comunicação. Por exemplo, me deem aí exemplo de alguns canais de comunicação fora o oxigênio quando é o canal verbal. O que mais a gente tem de canal de comunicação, pessoal?
Matheus, vai lá, Matheus. Seria dos meios digitais, assim, ou Fica à vontade. No meio digital, por exemplo, qual seria um exemplo de canal de comunicação? tem o WhatsApp, tem o Teams, Instagram, Uhum, expande a quantidade de pessoas. isso. Ana Luísa, tem algum diferente desses que você sabe? Gesto, forma de gesto. Sim, E aí a gente vai usar, né? Que é o canal sim, visual. exatamente. No dia a dia vocês vão precisar usar. Por mais que talvez vocês não sejam fluentes em Libras, né? Mas vocês vão ter atendimento de pessoas que têm necessidades especiais. E às vezes a pessoa tem problema auditivo, né? Mais um exemplo aí, pessoal. Quem abrir primeiro pode falar. Mais nenhum exemplo de canal de comunicação? Tem Don't o be canal shy, não precisa visual, ficar certo? nervoso. O canal no âmbito visual engloba tanto parte de Libras quanto o telefone, né? Uhum, exatamente. Ó, o canal visual também é interessante, né? O Daniel falou. Porque muitas vezes a gente acha que a comunicação ela só flui no meio aqui, né? Do auditivo, mas no visual também, né? Na realidade, existem três formas principais de se comunicar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mais alguém? Um último comentário antes da gente continuar? A parte também de criptografia, código Morse. Sim, sim, com certeza. Certeza. Então, o código Morse, que é uma das primeiras formas de criptografia, né, é uma forma de comunicação, né, e hoje em dia, com o avanço da tecnologia, da TI, da internet, a gente tem outros tipos de meios de comunicação, e vão surgir mais ainda, né, natural, porque a tecnologia, ela vai avançando. Voltando aqui para o slide. Então, o canal de comunicação, ele é o responsável por fazer com que aquela comunicação enviada pelo emissor, ela trafegue até o receptor. Então, nesse caso aqui, os principais são os códigos que a gente tem verbais e não verbais, tá? Então, acaba incluindo tudo. Então, aqui no exemplo, a gente tem aqui na lousa, né, que seria um exemplo de canal de comunicação. Nós temos letras e nós temos imagens. E essa comunicação, ela flui através de alguma mensagem, de algum código do emissor para o receptor. E também parte do processo de comunicação, a gente sabe que um processo de comunicação ele está acontecendo da forma adequada, assertiva, através daquilo que nós chamamos como feedback. Então, o que que é o feedback? O feedback é justamente Olha o aí, freguesia, retorno são da as deliciosas comunicação pamonhas. que acaba Pamonhas fresquinhas, acontecendo. pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau e pamonhas. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Eita, Pamonhas peraí, fresquinhas, pessoal. pamonhas caseiras. Bom, aconteceu uma interrupção aí, né? Tem alguém aqui que é de Piracicaba que está com a gente? Eu não sei. Não? Então tá bom. Então, quem nunca sofreu com o carro da pamonha? Pessoal, alguém já teve problema com o carro da pamonha? Eu, pelo menos, né? Aqui na minha rua é carro da pamonha, é o carro da Cândida, passa gente vendendo produto, é de tudo, né? É a do Então, ovo. é o ovo, Tem do exatamente. gás também, ó, o gás. Ó o gás. Então, assim, tem um O do monte. peixe também tem. Aí tem, né? Tem. Então, esses são Caminhonete. alguns dos problemas que às vezes acontecem dentro do processo de comunicação, tá? E é normal acontecer esse tipo de fenômeno. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar, hein? Então, tá bom. É o puro creme do milho verde. Já acabou. Então, quando surge um problema no processo de comunicação, que é o que nós chamamos de ruído, isso faz com que a comunicação ela fale. Então, nesse exemplo, por exemplo, aqui, ó, os professores estão ensinando aqui o A e o U para duas crianças. Aí passa o carro da pamonha ali na rua. A criança não tem como ela não ouvir, ou jovem, a pessoa vai escutar e ela acaba sendo afetada por aquele ruído. E qual que é o problema disso? É que muitas vezes a mente da pessoa vai viajar, ela vai perder o foco no ponto principal e ela vai se desviar
para um outro assunto. Nesse caso aqui, né? A menina, ela pensou, ela comentou aqui, né? Eu gosto de pamonha, né? E o menino, ele pensou na pamonha. Então, o nome desse fenômeno que acontece no processo de comunicação e que é muito comum, esse nome chama-se ruídos de comunicação, ruídos na comunicação. Todos nós, por melhores comunicadores que nós sejamos, nós sofremos com esse tipo de problema, tá? E um dos problemas também que acaba afetando a comunicação é o pré-julgamento. Porque nós, seres humanos, nós pensamos constantemente e nós temos armazenado no nosso cérebro a história de toda a nossa vida. E os nossos pensamentos, dependendo da forma que a gente traz a informação, a gente vai acessar aquele conteúdo e vai fazer com que ele venha ali para a área mais de cima da memória, que é o consciente, fazendo com que a gente perca o foco. Então, o pré-julgamento ele é um problema e eu vou dar um exemplo para vocês prático, tá? Há mais ou menos 20 anos atrás, quando eu trabalhava no Help Desk, eu recebi uma ligação de um cliente, tá bom? O local que eu trabalhava dava suporte para o cliente Ipiranga, rede Ipiranga, né, de combustíveis. E dentro do cliente nós tínhamos também as lojas de conveniência, aquelas lojas AMPM, que vende bebida, vende salgado, vende tudo, né? E tinha também a parte de troca de óleo. Então o cliente me ligou, eu atendi a ligação, né? E ele falou: Kleber, eu preciso da sua ajuda, meu. Eu tô com um cliente aqui e eu não consigo passar um determinado produto. Aí eu falei: tá bom, seu cliente. Qual que é o produto? Fala pra mim, né? Só que eu não tava vendo ele, eu tava só escutando. Ele falou: Kleber, o produto que eu tô tentando passar aqui e não tá registrando no PDV, no ponto de venda, é a seda do Bob Marley. E na hora que ele falou a seda do Bob Marley, veio praticamente esta imagem na minha mente. O shampoo seda do Bob Marley. Pessoal, só vocês conseguem imaginar o shampoo seda do Bob Marley? Não sou algo meio estranho? Foi isso que veio na minha mente, uma embalagem de shampoo verde com a cara do Bob Marley. Mas eu fiquei pensando, poxa, shampoo seda do Bob Marley? Que viagem é essa, né? Bob Marley, ele usava dread, inclusive, né? Não que ele não lavava o cabelo, né? Mas, por favor, né? Acho que isso, meu filho, calma. Não podemos prejugar, né? Essa imagem que veio na minha mente. E eu falei para o cliente: seu cliente, libera o acesso remoto, por favor, que eu vou dar uma olhada no seu banco de dados. E aí, naquela época, né, era mais técnico, né? Acessei a base de dados e comecei a fazer umas pesquisas lá e procurei shampoo seda do Bob Marley, condicionador do Bob Marley. Fui procurando um monte de coisa e não achava nada do Bob Marley. E aí eu liguei pro cliente novo e falei: ô fulano, cara, você tem certeza que o shampoo seda do Bob Marley tá no cadastro? Você já vendeu alguma vez? E ele falou: Kleber, não é shampoo seda do Bob Marley. Ah, não é shampoo seda do Bob Marley? O que que é? É seda do Bob Marley, Kleber. É outra coisa, é um produto diferente. E aí ele pegou e me explicou o que que era o produto, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. O produto que na realidade ele estava tentando vender era um papel para enrolar cigarrinhos, né? Algumas pessoas enrolam cigarrinho do mal, né? Mas era um papel para enrolar cigarro, para fazer cigarro. E o nome era papel do Bob Marley, né? Esse era o nome do produto que eles davam. E aí só depois que eu consegui entender qual que era o produto, que eu consegui resolver a situação dele, né? Porque até então eu prejulguei. E é natural, né? Houve um issue de comunicação, eu achei que era shampoo do Bob Marley, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça e assim, eu perdi bastante tempo. Como que talvez eu poderia ter resolvido esse assunto de uma forma mais rápida, pessoal? Vocês que são professores e com o conhecimento que vocês têm, e também trabalham com TI, né? E dão suporte. Fala, Matheus. Uma coisa que eu aprendi muito também combatendo as unidades quando eu não consigo uma vez me comunicar com ela, né? Eu peço para ela mandar foto. Não contente e não que eu não entendi, eu peço Aham, para ela ligar em vídeo e aham, explicar o que é que ela está tendo essa esse problema que a sim. gente tem. Que muitas vezes ele fala, abre o Teams. Não, mas eles estão abrindo o Teams do navegador. Não, Teams do navegador não. Teams do computador, não do navegador.
Aí depois tem essa falha de comunicação e tem o ruído Aham, também. exatamente. O que mais, pessoal? Que outra dica a gente pode ter aí? Mas o Matheus, ele usa técnicas aí elaboradas que na minha época, eu talvez nem tinha essa tecnologia, né? Que era muito tempo atrás, mas que eu também não pensei. Fala, Francisco. O que acontece muito é com as marcas. Quando você vai a algum lugar, pede, por exemplo, assim, a Gillette, da pessoa fala assim, ah, a Gillette não tem, mas você olha atrás dela, tem aparelho Bic. Fora outras marcas, né? Tem Gillette, então, como é que tem? Agora fugiu as marcas da cabeça. Tem Várias. Gillette, tem, por exemplo, o que mais, pessoal? Caneta Bic. Bic, né? Fala, dá uma Bic, aí a pessoa acha que é caneta. Guaraná. Às vezes as pessoas falam, vai no mercado, você tem Guaraná de laranja? Porque Guaraná Nossa, é uma fruta, agora né? fugiu as marcas, mas tem bastante marca que você vende de acordo com o nome. Eu usei a Gillette porque é mais fácil, né? Sim. A pessoa, tem Gillette, você fala assim, não tem. Faz o aparelho de Gillette, mas você olha atrás ali, tem um monte, tem Bic, tem diversas marcas ali atrás ali. Uhum, exatamente, né? Então, pessoal, é muito importante que nós possamos explorar a máxima quantidade de canais de comunicação possível. Eu tenho um slide mais adiante que eu vou falar um pouco sobre isso e vou explicar para vocês como que a gente pode otimizar também o uso delas. Porque se nós não fizermos isso, nós caímos no risco, às vezes, de prejugar a comunicação, tirar, se precipitar e tomar a decisão errada. Dependendo da decisão que a gente tomar, isso pode influenciar até em vidas, né? Dependendo da onde a pessoa trabalha. Eu, como trabalho como gerente de projeto, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes clientes, né? Desde Grupo Pão de Açúcar até cuidar da parte de cybersecurity do Bradesco. Então, imagina só, cybersecurity do Bradesco, a responsabilidade, né? Dependendo do que tiver de problema acontecendo, isso pode impactar, né? Às vezes da pessoa não receber o pagamento dela, ou de repente um fornecedor não receber um pagamento e cortar o serviço. Então, N coisas podem acontecer por conta de ruído de comunicação. Mas é ok. Existe uma regra que foi desenvolvida por um teórico chamado Albert Mehrabian. Ele era um teórico que nasceu em Israel, tá? Ele é israelita e ele também era professor numa universidade da Califórnia. E nesses estudos que ele fazia a comunicação, ele desenvolveu uma regra, que é a regra 73855. Então, essa teoria, ela defende o seguinte: no processo de comunicação que nós temos, principalmente no face-to-face, ali ao vivo, né, com pessoas no mesmo local, 7% de um processo de comunicação deveria ser, para ser bem sucedido, tá? Deveria ser 7% através de palavras, do uso de palavras, 38% deveria ser com o uso do tom da voz, tá? E o que que é o tom da voz? O tom da voz é o que dá vida à forma de comunicação oral. É através do tom da voz que eu consigo expressar se eu estou nervoso, se eu estou alegre, se eu estou bravo, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, ela for cega e ela estiver me escutando num tom alegre, ela vai saber que eu estou alegre, porque o tom da minha voz ele vai estar revelando. E existe um grande problema com relação ao tom da voz, porque muitas vezes as pessoas se comunicam de uma forma monossilábica, no mesmo, ou monotônica, né? Que é o mesmo tom de voz. Então, eu estudei, né, hipnose, eu fiz curso de hipnose também, e o tom de voz monotônico, quando a gente usa esse tom de voz, e se ele for um tom de voz mais baixo, isso pode induzir a pessoa a ter sono, a pessoa vai sentir sono, porque você está falando baixinho, está falando no mesmo ritmo, então perde a atenção. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa ter habilidade também de desenvolver. Conforme nós estamos falando, variar o tom de voz, tom e ritmo, velocidade também é importante. E o restante do processo de comunicação, ele geralmente acontece os 55% através de linguagem corporal. Então, existe um livro muito famoso, eu já vou passar a palavra para você, tá, Matheus? Existe um livro que ele é muito conhecido, que eu recomendo vocês lerem se vocês não lerem ainda, não leram ainda, tá? Que é O Corpo Fala, tá? Ou Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Porque a linguagem corporal, ela realmente, ela significa 55% de um processo de comunicação. Quando eu fui convidado para poder fazer essa palestra para vocês,
Eu até perguntei, né, se seria possível fazer de uma forma presencial para Giovanni e para Madai. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosto muito do face to face. Eu consigo saber se a pessoa está presente, se ela está realmente ouvindo, se ela faz cara de ué, que é aquela cara de dúvida. Então, a comunicação ela flui de uma forma muito melhor, sem ruído e a pessoa está mais presente, né? Matheus, fala aí, você levantou a mão? Você tinha perguntado do professor, né? Antes, agora que eu lembrei, você falou do tom de voz. O professor, quando ele explicava para todo mundo e a sala tava tipo aquela bagunça, ele ia começando a baixar o tom da voz dele. Aí ficava pequenininha, todo mundo ficava assim olhando e prestava atenção. Aí ele Uhum. voltava a explicar e fluía. A matéria, né? Sim, essa é uma das técnicas que pode ser utilizada para chamar atenção. É porque a partir do momento que o professor ele começa a falar e falar mais baixo, o que que isso vai causar de efeito no receptor, nas pessoas que recebem a comunicação? Se eu começar a falar mais baixinho com vocês, o que que Aí todo vocês mundo vão vai ter que ter, fazer? a gente vai ter que todo mundo ficar, não ter que falar nada para tentar ouvir o que ele estava falando, né? Natural, né? Vai ter que se esforçar mais para poder ouvir. E esse esforço para poder escutar melhor, muitas vezes vai ser todo mundo baixar o mesmo tom, né? Muitas vezes o que pode acontecer também na sala de aula, quem estiver tentando prestar atenção, ele vai ser afetado por quem estiver fazendo barulho. E ele vai fazer o quê? Ele vai pedir colaboração, né? Vai falar, pessoal, vamos falar mais baixo aí, porque assim, o professor está explicando, não estou entendendo nada. E as pessoas vão começar a prestar atenção. Eu também tenho uma técnica que eu gosto de utilizar quando eu dou palestra ou dou aula também, que tem muito barulho, para saber se as pessoas estão conectadas comigo, que é a técnica do palma, da bater palma, tá? Então, essa técnica, ela funciona assim. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, então eu falo bem alto. Quem estiver me escutando, bate uma palma. Vocês. Quem estiver me escutando, bate uma palma. Tá, nem todo mundo bateu. Quem estiver me escutando bem, bate duas palmas, pessoal. Quem estiver escutando perfeitamente, três palmas. Então, geralmente, 90% das vezes funciona muito bem, tá? Por quê? Porque você fala, quem estiver escutando, bate uma palma. Quem estiver falando lá no meio, não vai entender por que estão batendo palma, né? Na segunda vez, vai se esforçar. Então, geralmente, na terceira, a gente consegue atrair a atenção de todo mundo e trazer para o mesmo nível, tá? Tem um comentário aqui, deixa eu ver. O corpo fala a linguagem em silêncio da comunicação não verbal. Isso é uma das referências. Mandaram até acho que foi o link da Amazon aqui. Ele é um livro que ele não é muito grosso, né? Ele é fininho, ele tem a página, o livro que eu li, ele tem a página amarela, mas é um livro fantástico. Ele é muito bom. Por quê? Porque a gente aplicando o conhecimento do livro, a gente realmente expande a nossa capacidade de se comunicar de uma forma melhor. E digo mais, até de conseguir interpretar parte do que a pessoa está pensando. Tá? Eu falei, na minha chamada lá, foi falando que eu sou practitioner em programação neurolinguística, né? Quem aqui já ouviu falar de PNL, de programação neurolinguística, pessoal? Então, só viu o Daniel levantar a mão. Ah, teve mais algumas pessoas ali, né? O Daniel, né? E o Matheus. Então, a PNL, a programação neurolinguística, ela é basicamente um conjunto de práticas, de ferramentas que ajudam principalmente na comunicação. E ela foi desenvolvida por volta dos anos de 1970 por dois estudiosos, que foram o John Grindler e o Richard Blender. Então, eles tiveram o objetivo, naquela época, de fazer um estudo do comportamento humano. E eles tinham uma teoria. A teoria deles é a seguinte: será que se nós espelharmos, se nós imitarmos a postura, o comportamento, a forma de uma pessoa ser, a gente consegue atingir o mesmo resultado que essa pessoa, seja no ramo acadêmico, no ramo esportivo, profissional? Então eles tinham essa curiosidade, né? E estudaram sobre isso. Então, os dois ali, não me lembro quem era especialista em determinado assunto, mas um era especialista na parte de linguística e o outro era especialista na parte de programação, tá? E eles juntaram o conhecimento deles e eles pediram permissão para, na época, estudar Milton Erickson. Milton Erickson, ele foi um grande hipnólogo, ele foi o pai da hipnose conversacional. Então, Erickson, ele conseguia, através da voz dele, ele conseguia
induzir a hipnose nos alunos, nas pessoas que estivessem participando com ele, e fazia com que elas entrassem num processo de transe, tá? O que que é o transe? O que que é a hipnose, pessoal? Hipnose é nada mais, nada menos do que um foco extremamente grande em determinada coisa, tá? Porque existe muito tabu com relação à hipnose. As pessoas acham que quando a pessoa está hipnotizada, ela não vai voltar, não vai acordar, ela vai ser dominada e nada disso, tá? Isso é baboseira. É lógico, dá para se induzir algumas coisas, mas tudo com a permissão da pessoa, porque a pessoa tem um arbítrio. E nós, no dia a dia, passamos cerca de 7 vezes por processos de hipnose, naturalmente. Eu não sei quantos de vocês dirigem até o trabalho, tá? Mas, por exemplo, quando eu tenho que ir para o meu trabalho, eu entro no meu carro, eu ligo ele e daqui a pouco eu tô lá, né? É lógico, a gente presta atenção, o nosso consciente ele fica ligado? Fica. Mas, de forma geral, a gente vai meio que no piloto automático. E isso é um processo hipnótico. Uma outra coisa que é um processo hipnótico também, por exemplo, é quando nós assistimos um filme e ele está muito interessante, né? Percebam isso da próxima vez, se vocês não perceberam ainda, né? Às vezes a gente está vendo um filme numa tela e chega a determinado momento que a gente está dentro do filme. Parece que não tem mais nada ao redor, não tem parede, não tem móveis, a gente está totalmente focado. Tanto é que se for um filme, por exemplo, de suspense e tiver uma cena ali de terror, né, uma cena em que dá um susto, a gente vai tomar susto. Ou se for um filme mais dramático, romântico, like dorama, né? Geralmente as meninas que gostam mais de dorama. A pessoa pode chorar também. Então, isso é processo hipnótico. É quando um processo externo, ele faz com que o nosso cérebro reaja principalmente com um sentimento, com alguma emoção. E nós passamos diariamente cerca de 7 vezes por esse tipo de situação. Então, só para poder finalizar o negócio da PNL, né? Então, Richard Blender e John Grinder pediram autorização para Milton Erickson e para Virginia Satir, que também era uma outra psicóloga muito famosa da época. Eles pediram permissão para espelhar eles, para poder assistir como que eles faziam hipnose, como que eles tratavam os clientes, como que eles falavam, como que era o tom de voz, a iluminação, o ambiente. Eles espelharam, eles modularam o máximo de coisa possível. E o resultado da história de tudo isso é que eles também, mesmo não sendo psicólogos, não sendo psicanalistas, eles conseguiram também fazer com que algumas pessoas passassem por um processo hipnótico, tá? E aí, foi daí que nasceu a PNL, a Programação Neurolinguística, né? Que é como se fosse uma espécie de braço da psicologia. Não é hipnose, mas tem muita técnica que a gente usa para ajudar as pessoas dentro desse processo aí de foco que a gente precisa muitas vezes, né? Então, voltando aqui para a apresentação. Então, a linguagem corporal, a linguagem não verbal de forma geral, ela, ela tem essa característica aí de atingir cerca de 55% num processo. Então, é importante que durante o nosso processo, nós precisamos conversar, precisamos falar. Eu gosto mais de fazer no presencial por isso, mas que a gente também possa explorar a entonação da nossa voz, falar alto, baixo, rápido, devagar, né, e demonstrando emoção, e também usando a linguagem corporal, tá? E da mesma forma, observar, porque como eu falei, o corpo fala. Através de uma leitura de gesto não verbal, a gente consegue saber mais ou menos o que que a pessoa está pensando, se ela está focada ou não está focada, tá bom? Faz sentido para vocês, pessoal? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Algum comentário? Não? Fala, Matheus. Tinha uma outra tática que ele usava também na aula de física. Ele dava um susto e todo mundo voltava ali, aí ria, depois passava e continuava a aula Sim. também. Existem N técnicas, né, para fazer. E aí, assim, o céu é o limite, né? Daniel? Então, eu tinha ouvido falar desse tipo de coisa em um canal no YouTube chamado Metaforando. Eu Conheço. creio, eu não sei qual o nível de rigor dele, mas se for esse tipo de técnica, eu tenho algum conhecimento, eu acho bem legal. Sim, sim. Esse canal, ele é excelente. Eu sigo ele também no YouTube, né? Traz muito conteúdo bacana e principalmente, né, essas coisas voltadas para a parte de programação neurolinguística de forma geral, né? Mais um último comentário aqui.
IIRGD Itapeva. Tudo bem? Então, já Beleza. ouviu falar também daquele tal de ruído que eles usam? Tem várias frequências e cada uma delas atinge alguma parte da sua neuro que ajuda você a desenvolver. Algumas pessoas utilizam isso para estudar ou até mesmo trabalhar, se possível. Você já usou isso e como foi a experiência? Não sei. Sim, sim, eu costumo utilizar. Isso chama-se áudios binaurais, tá? Chama-se ou beats binaurais. Então, o que que acontece, pessoal? Todo estado, toda emoção que a gente sente, ela faz com que o nosso cérebro ele produza uma determinada linha de frequência. Então, vou dar um exemplo aqui, eu não sei de cor as frequências, mas só para vocês entenderem. Então, por exemplo, uma pessoa quando ela está triste, o cérebro dela ele vai emitir ondas que vibram, por exemplo, numa faixa de frequência, sei lá, de 50 Hz, tá bom? Só para dar um exemplo para vocês. Então, Hertz é a quantidade de vibrações por segundo, né? Uma pessoa quando está alegre, de repente ela vibra, o cérebro vibra em 100 Hz. Então, o que acontece? Se eu escuto uma música que ela foi criada numa frequência muito baixa, isso vai causar em mim um sentimento baixo de tristeza, de desânimo, de depressão. Isso é uma verdade, tá, pessoal? E como que os áudios binaurais funcionam, tá? Eu não vou me aprofundar muito tecnicamente, mas os áudios binaurais, geralmente, eles possuem na música, possuem uma vibração ali que toca por detrás, que talvez o nosso ouvido físico ele não capta, mas o nosso ouvido, a nossa consciência tem a capacidade de saber que está acontecendo aquilo. E geralmente, por exemplo, vou usar a tristeza aqui, que eu estava falando de tristeza. Se a música ela tiver uma vibração de 150 Hz para o ouvido esquerdo e ela produzir na mesma música 100 Hz no ouvido direito, a gente faz uma conta, 150 menos 100 vai dar quanto? 50, certo? Então a pessoa vai passar a produzir uma vibração artificial no cérebro numa frequência baixa e ela vai ficar triste, tá? Então, a gente que trabalha com palestra, que trabalha com eventos, geralmente a gente usa músicas alegres, animadas. Por quê? Porque se a pessoa estiver para baixo, desanimada, automaticamente ela vai se sentir bem. Então, essa é uma das coisas também que, assim, eu não sei qual que é a permissão que vocês têm de utilização de música nas aulas ou não, mas eu, no meu trabalho, eu costumo utilizar músicas dependendo das reuniões que eu entro. Se for uma reunião que não envolve executivos, né, uma reunião mais operacional, eu boto música ali porque isso alegra as pessoas. Mas nas minhas palestras eu sempre procuro utilizar, porque a música ela tem o poder de mudar os nossos sentimentos e trazer uma fisiologia mais alegre ou mais triste, tá bom? Faz sentido, pessoal, para vocês? Respondam aí, né? Então, procurem utilizar isso a favor de vocês, tá? E também existem as músicas queridinhas, né? Já vou passar a palavra para você, tá bom? Existem as músicas queridinhas. Então, por exemplo, todo dia de manhã eu faço um exercício ali na maioria dos dias de manhã eu faço um exercício de autovisualização e de autoafirmação. E eu tenho uma música que eu ouço ela e eu também estimulo o meu senso olfativo através de um óleo, tá? Eu vou falar já já para vocês sobre isso. Então, eu uso todo esse conjunto de coisas para me colocar num estado de ânimo. Então, se eu acordo preguiçoso ou se eu estou desanimado durante o dia, eu boto a música, eu sinto esse cheiro e o meu cérebro lhe dá o comando para o meu corpo do estado que eu quero atingir. Então, isso também funciona, tá, pessoal? Não era o tema da palestra, aqui a gente está mudando um pouquinho, mas é comunicação de forma geral. Então, a minha recomendação para vocês, estudem sobre PNL também, que funciona bem. Só desculpa, como que é o seu nome? Tá com IRGD, Itapeva? Ah, André. André. Fala, André, seu comentário é pra gente começar a comentar. Então, só complementando, eu tô sendo diagnosticado com TDAH, sabe? E é muitos pensamentos, assim, passando, né? Meu foco, ele é muito frágil desse. Uhum. Aí, quando eu ouvi uma frequência 852, eu silenciou meu cérebro, sabe? Acho que foi uma das primeiras vezes que eu ficou silêncio pra mim, assim, foi muito É, louco. E é bizarro quanto o som tem a mesma capacidade de um remédio, vamos dizer assim, sabe? sim, com certeza, né? E é importante esse conhecimento, né? Porque quando a gente... Existe uma frase que diz, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e aos deuses. Então, o autoconhecimento, ele é essencial. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito bom para trabalhar e fazer coisas ao mesmo tempo com som. Eu perco o foco.
Então, se eu tiver, por exemplo, às vezes eu deixo a antena 1 rolando aqui, mas tem que ser bem baixinho, porque senão me atrapalha, né? Não sei se alguém levantou a mão, alguém tinha mais algum comentário? Não? Então tá bom, pessoal, vamos participar aí, viu? Tô vendo aí o André tá dominando, o Matheus, o restante do pessoal tá quieto. Dom Bichai, olha lá, o Daniel tá mostrando ali algum áudio com 852 Hz de frequência, né? Interessante. Ah, ele usa óleo também, essencial, Matheus. Excelente, Matheus. Muito bom. Tem que estimular o senso olfativo também. Então, olha que interessante. Tudo é comunicação, né? E a gente vai aprofundar um pouco mais agora nesse ponto de comunicação, justamente falando sobre esse ponto dos nossos sentidos. Então, olha que interessante. Como nós podemos melhorar a nossa comunicação? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter aqui na comunicação é procurar se expressar de uma forma mais clara, uma forma mais simples. Então, eu digo isso por quê? Porque no dia a dia, nós vamos lidar com alunos, com pessoas que talvez não tenham o mesmo nível de comunicação que a gente. Talvez sejam pessoas que são de uma classe um pouco mais baixa, que não teve tanto acesso à comunicação. Então, para esse tipo de pessoa, a gente não pode utilizar uma linguagem muito refinada, tem que ser mais simples. Quando a pessoa ela fala de uma forma muito difícil, que é o que o embromation que a gente chama isso de pessoa que é prolixa. Uma pessoa prolixa, ela fala demais, como dizia, né, o Renato Russo, fala demais sem ter nada a dizer. Então, quanto maior a clareza, quanto maior a simplicidade na comunicação, que é o próximo passo, maiores as chances de a gente conseguir ser bem-sucedido. E a clareza, ela envolve a comunicação no processo de forma geral, ela envolve a gente usar a nossa voz de forma clara, mas procurar olhar para a pessoa, gesticular, para ela poder também ver os nossos lábios e fazer a leitura não verbal. Né? A simplicidade tem a ver, como eu falei para vocês, em não ser prolixo, né? Uma outra coisa também que é extremamente importante é desenvolver empatia. Essa palavrinha é uma palavrinha que ela é muito famosa nessa área de comportamento humano, né? Quem sabe o que é empatia, pessoal? É saber se colocar no lugar do outro. Exatamente. Empatia é a habilidade de nós conseguirmos nos colocar no lugar da outra pessoa, né? Então a gente imaginar, a gente fala, ou talvez colocar, vestir o sapato da outra pessoa. Então, esta habilidade de ser empático, ela também ajuda muito no processo de comunicação. Porque quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, a gente consegue transmitir a informação para ela da forma que ela vai entender. Ou se ela não estiver entendendo também, pelo fato da gente conseguir ser empático, dependendo do que está acontecendo com a pessoa, a gente muda a nossa estratégia de comunicação. Né? Então, empatia também é essencial. Bora lá, cadê o slide? Deixa eu ver aqui se já apareceu para vocês. Já apareceu. Legal. Além disso, nós também temos algumas técnicas e ferramentas. Então, eu já comecei a dar um spoiler inicial aqui, que no processo de comunicação é importante que nós utilizamos os órgãos sensoriais e que, de preferência, nós utilizemos atividades que envolvam isso. Então, que são os sentidos de forma geral, ou seja, a visão, o nosso olfato, né, que é o cheiro, a parte digital aqui, ela corresponde à parte sinestésica, que tem a ver com o tato, mas também tem a ver aqui com a parte de olfato ou sabor, tá? E a audição. Então, quanto mais a gente consegue inserir na nossa forma de comunicação, nos nossos materiais, esses estímulos, maior vai ser o nosso sucesso. Algo que é muito interessante que a PNL também acabou desenvolvendo, e a Madai já ouviu isso que ela participou de palestras passadas, né? Mas nós, seres humanos, geralmente nós temos um canal de comunicação preferencial. É natural. Dependendo da época que a gente está vivendo, da fase que a gente está vivendo, a gente vai ter um dos três canais de comunicação mais aguçado. E de forma geral, os três canais, eles são os canais visuais, canal visual, o canal auditivo e o canal sinestésico, que tem a ver com o tato.
Depois eu vou mandar para vocês, através aí da Madai, da Giovana, um link de um site em que vocês podem fazer uma pesquisa, né? Responder algumas perguntas, e a resposta desse questionário vai dar para vocês qual que é o canal de comunicação preferencial que vocês atualmente utilizam mais. Então, por exemplo, no meu caso específico, eu sei que eu sou uma pessoa mais sinestésica. Então, o sinestésico, ele gosta de cheiro, ele associa as coisas ao cheiro, ao sabor, ele associa as coisas ao calor, ao frio. Eu já dei esse exemplo também, a Madai também já escutou. Eu tenho uma certificação que eu tirei, que é uma certificação do PMI. Essa certificação ela é extremamente difícil, ela dura 4 horas a prova, são 200 questões, custa US$ 500 para fazer essa prova, então hoje está custando R$ 3.000 para fazer essa prova. E no ano de 2013, eu tentei fazer essa prova, e adivinha o que aconteceu? Hã? O que vocês acham? Reprovou. Reprovei. Não passei. Então imagina só a situação, né? Um ambiente estressante. Naquela época eu tinha que ir num polo, né, para poder fazer a prova. A pessoa revistava para ver se eu não tinha metal e tinha uma câmera ligado direto, né, na minha cara. Então estava extremamente estressado. Eu tinha estudado bastante, tinha investido em material, mas não passei. E aquilo em 2013 causou um trauma em mim. O trauma de que eu não era capaz de passar na prova do PMI. Então eu tinha até vergonha de falar que eu não passei na prova. Muita gente não passa na prova do PMI de primeira, mas eu tinha muita vergonha de falar que eu não passei. E aí, o que aconteceu? Logo que começou a pandemia, o PMI, que é esse instituto, ele mudou a forma de aplicar a prova, porque não dava para ir até o centro de testes. E eles estavam perdendo dinheiro, né? Porque, imagina só, ninguém estava fazendo prova. Então, eles instituíram uma forma diferente de fazer prova, que era uma forma de fazer online. Então você podia estudar, se preparar, e no dia da prova, antes de começar a prova, eles faziam uma auditoria, literalmente uma auditoria. Você tinha que ligar a câmera, você tinha que filmar todo o seu ambiente para eles verem que não tinha mais ninguém, que não tinha nenhum auxílio visual ali para poder você colar, no caso, para ver se você estava limpo, né, de forma geral. E não podia desligar a câmera de forma alguma, tinha que ficar com a câmera ligada, direto. Só que naquela época de 2018 eu já tinha o conhecimento mais apurado desse ponto de PNL. Então o que que eu fiz? Enquanto eu estudava para a prova, sempre eu utilizava esse aroma aqui, né? Que é um óleo essencial que chama-se olíbano, tá? Então o que que é o óleo essencial? Ele é o extrato de plantas de forma geral. E o óleo olíbano, a história diz que é o mesmo cheiro, a mesma essência que o rei Salomão ele utilizava no templo dele, né? E para quem conhece um pouquinho da Bíblia, o rei Salomão, ele foi conhecido como a pessoa mais sábia da humanidade. Então eu fiz uma associação. A minha associação foi, poxa, se o rei Salomão era o cara mais sábio que existia pelo mundo e ele sentia este cheiro, então também quero sentir esse cheiro, porque eu quero ser sábio, né? Então foi uma associação que eu fiz. E durante os meus estudos, então, eu estudava muitas vezes sentindo esse cheiro e eu procurei adaptar o meu estudo de uma forma, sempre fazendo microajustes, né? Então, fazia o teste, fazia um simulado da prova. Fui bem? Legal. O que que eu tenho de diferente aqui que me ajudou a ir bem na prova? Ah, hoje é um dia que tá calor, a minha altura da minha cadeira tá boa, não tem muito ruído aqui ao redor, então eu ia tomando nota. Para eu poder me calibrar, para eu saber qual que era a melhor versão do Kleber para estudar. E eu fui fazendo essa modulação. Até que as minhas simulações da prova foram indo bem, eu estava bem calibrado. Todas as vezes que eu fazia a prova, as simulações, eu usava os mesmos artifícios. E aí, em 2018, quando eu fiz a prova de novo, adivinha o que aconteceu? Eu passei, eu fui aprovado. Mas eu planejei nos mínimos detalhes, pessoal. Até a música que eu ia ouvir, quando aparecesse na tela para mim o Approved, eu já tinha separado nos mínimos detalhes. Então, tudo muito bem planejado, porque eu sou gerente de projeto e tenho sou um pouco metódico nas coisas. Então, mas é interessante que tudo envolve, como eu tô falando, é comunicação de forma geral. Então, esse conhecimento de saber qual é o canal de comunicação preferencial dos seus alunos é algo que vai
levar vocês em outro nível. E não só os alunos, tá? Saber o canal de comunicação preferencial, por exemplo, da Giovana, que é a chefe de vocês, dos seus clientes, né? Das pessoas que vocês interagem no dia a dia, da sua namorada, do seu namorado, quando você for fazer uma entrevista de emprego para conseguir um outro emprego. Então, isso vai jogar muito a favor de vocês. Porque quando a gente usa o canal de comunicação preferencial da pessoa, a gente descobre a nossa comunicação para ela é música para os ouvidos, se for de forma verbal. A gente ganha a pessoa, a gente se torna carismático e a gente consegue ser muito mais eficiente, tá? Mas, assim, de forma geral, nas aulas de vocês, procurem utilizar recursos que são audiovisuais, tá? Não só o slide, muito slide, mas fazer variação. Que nem eu poderia deixar os slides direto aqui? Poderia, mas para mim eu sei que é muito mais eficiente de vez em quando eu fechar e ver vocês, e vocês também me virem, para eu poder fazer linguagem não verbal também, né? E me tornar uma pessoa de uma comunicação um pouco mais eficiente. Tá? Então, quanto mais vocês utilizarem desses recursos, mais vocês vão conseguir fazer com que o conhecimento ele entre na mente das pessoas que estiverem estudando com vocês e vocês vão ser bem-sucedidos. E da mesma forma, pessoal, eu vou mandar o teste para vocês. Quando vocês identificarem o canal de comunicação preferencial de vocês, se vocês estiverem estudando, adaptem a forma de estudar de vocês para a forma do canal de comunicação que vocês têm mais afinidade, porque vai fazer com que vocês aprendam mais. Vai ter que usar de tudo um pouquinho, é lógico, tá? Mas vocês vão dar mais foco naquilo que vai fazer com que vocês aprendam mais. Aí vocês vão absorver mais ainda o conhecimento. Não é interessante esse conhecimento, pessoal? Alguém já sabia sobre isso? André? Fala aí, André. É uma questão. Tem algum método mais fácil de descobrir seu método de aprender mais fácil? Sim. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a estudar, no caso da PNL, isso é uma das coisas que a gente aprende logo de começo, né? E aí você começa a fazer o questionamento, né? O que que será que eu sou mais? Eu sou mais visual, auditivo, sinestésico? Então, cada pessoa que tem o mundo, ela tem uma característica mais afinada com relação ao canal de comunicação. Então, por exemplo, pessoas que são mais auditivas, geralmente elas usam muita entonação da voz, porque ela fala e ela gosta, o cérebro dela, a mente dela gosta de que a voz dela seja também uma voz agradável. Ela vai variar tom, ela vai variar o ritmo. Pessoas que são auditivas falam bastante, tá? Mas também, quando você começa a falar, ela também dá muita atenção, né? E às vezes as pessoas que são auditivas, às vezes elas também vão virar a cabeça, o ouvido, né, para a direção da onde está vindo o som para escutar melhor, e ela vai usar uma linguagem auditiva, tá? Como que uma pessoa fala de forma auditiva? Vou dar um exemplo de uma frase aqui. Por exemplo, uma frase auditiva. Ahn, deixa eu ver. Por exemplo, a pessoa às vezes pode falar assim, está acontecendo uma situação que é meio crítica, né, um problema, e a pessoa pode falar, isso não está me soando muito bem. Então, ó, isso não está me soando muito bem. Isso é uma linguagem de pessoas que são mais auditivas, né? Porque uma pessoa que é mais sinestésica, ela pode falar a mesma frase, mas usando um outro sentido. Por exemplo, isso não está me cheirando muito bem, né? Ó, tá associando o cheiro, né? E uma pessoa também que é mais visual, ela vai usar a linguagem visual, né? Vocês conseguem enxergar onde eu quero chegar, pessoal? Então, ó, isso é uma linguagem visual. Então, assim, tem muitas variações com relação a isso. E também a forma que a pessoa se veste, se ela gosta de ouvir música, né? Mas assim, pessoal, o objetivo não é tornar vocês especialistas em PNL e no VAC, né? Que são sistemas visuais, auditivos e sinestésicos. Mas é dar um teste ali, dar um gostinho para que vocês possam, de repente, estudar um pouco mais. Então, como professores e como atendentes também, né? Que vocês também dão suporte para o cliente, procurem utilizar sempre os três canais de comunicação: auditivo, visual e sinestésico. Porque as chances de sucesso de vocês conseguirem se comunicar bem vai aumentar muito, tá bom? Deixa eu acelerar aqui, que já são 4h40. Se deixar aqui, eu vou longe, pessoal, que eu gosto do assunto também, né? Um outro ponto, uma outra ferramenta também que é interessante são histórias e narrativas. Então, nós, seres humanos, desde a antiguidade, nós fomos criados para poder ouvir histórias. Hoje em dia, existe uma técnica que se chama storytelling, que é contar histórias. Existem
cursos para isso. Na hipnose, a gente usa muito storytelling e saber contar a história, o começo, meio e fim, também vai prender muitos alunos de vocês, né? Jesus Cristo, ele foi o maior storyteller que existiu na humanidade, porque ele ensinou o princípio disso lá na Bíblia, né? Jesus Cristo sempre utilizava parábolas para poder ensinar o evangelho, né? Então tem lá a parábola do semeador, a parábola das virgens, a parábola, tem N parábolas que eram historinhas que Jesus Cristo contava para fazer com que o povo pudesse entender. E nesse processo de contar a história, talvez é necessário que vocês no dia a dia contem história para poder ilustrar uma coisa, né? Olha uma coisa interessante, eu ia falar no ruído de comunicação e não falei, e eu vou falar para vocês. Quando eu também estava no Help Desk, eu tive uma determinada situação, não foi comigo na realidade, foi com um amigo meu, tá? Um cliente ligou para lá para o Help Desk e ele falou: Saulo, eu estou com um problema no meu computador. A tela do meu computador tá aparecendo que deu erro de DLL e eu não consigo trabalhar, não tá abrindo mais nada. Mesmo que eu reinicie o computador, aparece o erro de DLL. O que que eu faço, Saulo? E o Saulo ficou pensando, erro de DLL. E agora? Ele ponderou, pensou, perguntou, mas não estava conseguindo chegar do outro lado. E pior ainda, hein? Ele não conseguia nem acessar a tela do cliente. Por quê? Porque por causa do problema de DLL que estava acontecendo, ele não tinha como abrir o programa de acesso remoto. E aí o Saulo teve uma ideia, né? Ele usou a estratégia aí do nosso amigo, acho que foi o Matheus que falou, né? Ele falou, seu cliente, manda uma foto da sua tela e deixa eu dar uma olhada, por favor. E o cliente pegou e mandou a foto. Pum! E na hora que o Saulo viu, ele viu que a mensagem que estava aparecendo na tela era um erro de DLL. Então, para nós que somos da área de TI, né? DLL é uma linguagem relativamente comum, né? Que é um arquivo do Windows, tal. Então, essa DLL do Windows tinha dado um pau, tinha corrompido e estava dando problema. Só que o nosso amigo lá da Bahia, de um lugar distante lá da Bahia, do interior, ele disse que o DLL estava dando problema, né? E ele estava errado? Ele não estava errado, tá? Por quê? Porque o amigo que estava com problema, ele aprendeu o beabá e o Saulo aprendeu o abecedário. Então, o Beabá, eu tive a oportunidade de morar na Bahia, né? Durante 2 anos lá, eu trabalhei lá. O Beabá é A, B, C, D, F, G. É diferente do A, B, C, D, E. Então, o DLL tá correto, não estava errado. Mas o Saulo nunca tinha ouvido falar sobre aquilo, né? Então, olha que interessante, né? Eu só voltei nesse ponto que eu lembrei disso para poder falar também. O ruído de comunicação, né? Às vezes a gente prejuga ou pelo fato de não ter o mesmo nível de conhecimento, né? Mas voltando aqui, storytelling, saber contar história, a arte de contar história também vai fazer com que vocês expandam a habilidade de ensinar, tá? Porque às vezes, dependendo do que vocês forem ensinar, eu sei que as aulas que vocês dão devem ser aula num nível mais básico, né, para o usuário inicial, nada assim tão aprofundado. Mas às vezes o que é muito básico para a gente, para quem nunca teve contato, é algo extremamente complexo, tá? Então, com o uso de histórias, você vai fazer muitas vezes um metaforando, né? Vai usar uma metáfora, uma história, para poder ilustrar o conhecimento que vocês querem dar. Isso vai poder também abranger a habilidade de ensino de vocês. E por último aqui, tá aparecendo para vocês? Tá. Por último aqui, a gente também tem a parte de jogos lúdicos. Então, tudo que vocês também conseguirem utilizar de vez em quando, sabe? O que vocês conseguirem utilizar com o uso de jogos, também vai trazer grande proveito. E quando a gente fala de jogos lúdicos, não precisa ser necessário um jogo, sabe, de disputa, mas pode ser, por exemplo, que nem o Mentimeter que eu fiz com vocês no começo, né? Assim, tem vários recursos na internet, na web, que vocês podem utilizar. Eu ia usar com vocês hoje o Kahoot também, mas eu acabei não preparando, não deu tempo, né? Mas o Kahoot, por exemplo, é uma ferramenta legal. Alguém já ouviu falar do Kahoot aqui? Ou quem não conhece o Kahoot? Não? O Kahoot é uma ferramenta web que você usa, tem gente que conhece, né? Para você fazer principalmente ali jogo de quiz. Então você programa o Kahoot com perguntas, né? Então posso de repente, era para ter feito um Kahoot, mas eu acabei não conseguindo me preparar para isso, tá? Então eu poderia fazer um Kahoot aqui no final com vocês para ver se vocês absorveram o conhecimento. Por exemplo, vou lá e lanço a pergunta: quais são os 3 canais de comunicações principais? Aí vai ter lá as opções.
E o legal do Kahoot é que ele traz um ranking ali, né? Quem tá indo bem, quem tá indo mal, e tem som, tem música, então é bem legal. Então, o Kahoot, tem o Mentimeter, um outro negócio também que é bem legal, eu usava muito na época da pandemia, é a Dedanha, que é aquele jogo do stop, né? Tem também ferramenta online que você pode jogar, né? Com a família, com os alunos. Então, procure utilizar recursos também de jogos lúdicos para fazer com que o conhecimento ele fique arraigado ali, porque realmente vai trazer muito ganho, tá, pessoal? Estamos avançando aqui, próximo do fim. Eu não vou demorar muito aqui nessa parte, mas eu vou mostrar para vocês uma experiência também da importância que é nós nos comunicarmos de uma forma positiva, tá? Então, existia um cientista que ele fez um experimento utilizando arroz. Deixa que o vídeo ele vai explicar para vocês aqui. Deixa eu dar o play. Vamos lá. Melhor. Ele é um vídeo que é curto. Dr. Emoto conduziu uma experiência interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias por um mês, ele dizia ao primeiro pote, obrigado. Ao segundo pote, ele dizia, você é fraco, não presta para nada. Ao terceiro, ele ignorava completamente. Após um mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O segundo escureceu completamente. Ao terceiro, ele começou a morfar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, o poder da palavra. Exatamente. É bem interessante, né? E é uma história verídica. E se vocês procurarem Dr. no Emoto, YouTube, existem outras pessoas que fizeram um experimento bem similar nas escolas, e assim, aconteceu exatamente igual, né? Então, as nossas palavras, pessoal, as palavras têm poder. Lá em Provérbios 18:21 diz, né, que a morte e a vida, elas estão no poder da língua, da comunicação. Então, o que bem utiliza, come do seu fruto, né? E o que mal utiliza também. Então, é importante também que no ambiente escolar, pessoal, nós possamos ter uma linguagem mais positiva, tá? E eu digo que para a gente ter uma linguagem positiva, é interessante começar estabelecendo também as regras do jogo, para que todo mundo fique na mesma linha. Então, vocês observaram que no começo da palestra eu pedi para que vocês pudessem estar presentes, que vocês pudessem olhar, pudessem ouvir, sentir. E na sala de aula, muitas vezes, hoje em dia, né, tem leis que proíbem o celular, mas o celular é um grande vilão, né, para atrapalhar a comunicação. Então, estabeleçam regras, né, procurem também criar rotinas que vão ajudar a vocês a conseguir trazer a atenção do povo, que nem a técnica da palma que eu falei para vocês. A partir do momento que vocês comecem a estabelecer regras e que vocês sempre vão reforçando, é muito mais fácil trazer os alunos para perto. E a outra coisa é sempre trabalhar de forma positiva, incentivando elogio constantemente, incentivando e elogiando constantemente, seja no ambiente escolar, seja também para quem tem filhos, para quem tem sobrinhos, né? Porque a palavra ela tem poder. Nós, de forma geral, os seres humanos, nós temos um problema que se chama-se viés cognitivo negativo. Então, é normal sempre a gente levar as coisas para o lado negativo. Isso o cérebro faz como um instinto de sobrevivência, porque esse tipo de postura faz com que o cérebro economize energia, e a economia de energia gera sobrevivência, tá? Avançando aqui, feedback, tá? Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre isso, mas a gente costuma falar que feedback é um presente. Então, quando a gente recebe um feedback, a gente recebe uma avaliação, por padrão, o protocolo diz, mesmo que o feedback não foi bom, a gente agradece. A gente recebe o feedback, tá? Não vai retrucar, não vai reclamar, a gente só agradece. Agora, o que que eu vou fazer com aquele presente depois que eu recebi o feedback? Aí é um problema meu. Se o presente não foi bom, eu posso dar, eu posso jogar fora, mas se o presente for bom, a gente guarda, né? Então, a cultura de dar feedbacks nos alunos e também de pedir feedback é algo que é importante, que vai ajudar no processo de comunicação. Com relação a dar feedbacks, existem várias técnicas, né? A técnica que eu quero trazer para vocês aqui, que é uma técnica boa, é a técnica do sanduíche. Por que sanduíche? Porque se eu tenho que fazer um feedback para uma pessoa, e se for um feedback relacionado a algo que seja com melhorias,
para a pessoa melhorar em determinada coisa, eu sempre vou começar iniciando o feedback, elogiando algum ponto positivo, reforçando alguma coisa positiva da pessoa, e todo mundo tem algum ponto positivo. Vou fazer a crítica de forma construtiva, e quando a gente fala de forma construtiva, por exemplo, a palavrinha mas, no processo de comunicação, ela é, nesse caso, destrutiva. Porque imagine só, se eu vou dar um feedback para uma pessoa falando assim para ela: olha, fulano, eu adoro as suas aulas e a forma que você se comunica, né? Você é um excelente professor, mas você precisa melhorar tal, tal, tal coisa. Então, esse mas, ele destrói tudo aquilo que eu falei antes. Todo aquele elogio que eu dei, quando eu uso mas, ele acaba dando a impressão pro receptor de que foi algo falso, uma mentira, né? E a gente encerra o feedback com um ponto positivo. Então, no lugar do mas, nós devemos utilizar a palavrinha e, porque a palavra e, ela constrói, ela soma. Então, nesse caso, eu poderia falar para o fulano, olha, você dá uma aula excelente, você se comporta muito bem em sala de aula, você se comunica muito bem, e eu acho que você vai evoluir mais ainda se você começar a utilizar, por exemplo, recursos audiovisuais. Isso vai fazer você um melhor professor. Eu sei que você já tem utilizado, mas eu acho que se você utilizar mais ainda, você vai se sobrepujar. Então, é algo que tem que praticar, né? Então, é uma maneira também de dar bons feedbacks, principalmente para os alunos e entre vocês mesmos no dia a dia, né? Quer sejam subordinados ou um dia quando forem líderes. E para o aluno pesa também bastante, tá? No processo de aprendizagem, porque principalmente o uso do mas e do e, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Não? Estamos quase acabando, já já vou abrir o restante do tempo para que vocês tenham perguntas ou comentários finais, tá? Então vamos lá, tem um pequeno vídeo aqui que ele fala sobre o poder da boa comunicação. É um videozinho curto, é o último vídeo que eu tenho, e aí depois eu vou liberar para vocês. Cadê o som? Tá sem som para vocês também, né? Mas não tem problema não. Muito bem, excelente. Então esse é um vídeo bem curtinho, né, que se chama A Ponte. E ele ilustra justamente o poder da boa comunicação, da boa convivência. Que durante o processo de comunicação, talvez a gente tenha que ceder para a pessoa, escutar com uma escuta mais ativa, a gente saber quando é o momento de falar, o momento de escutar.
E lembrar que nem todo mundo, né, ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês nessa tarde de hoje. Antecipadamente, eu quero dizer a vocês o meu muito obrigado. Obrigado pelo convite, Giovana, Madai, por ter lembrado. Eu espero que o que vocês escutaram hoje fique arraigado na mente de vocês, que vocês tenham o desejo de buscar um pouco mais, estudar um pouco mais, e principalmente fazer com que aquele objetivo de vocês, lá no final do ano, ele se concretize, né? Que o aluno ele saia com um aprendizado arraigado na mente e no coração, e que isso faça com que eles se tornem melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores profissionais. Tá joia? Deixa o tempo aberto para que vocês possam fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu botar uma musiquinha ambiente aqui baixinho. Vocês estão escutando, pessoal? Todo mundo quietinho. Sim, tá escutando. Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Alguém teve algum insight sobre alguma coisa que de repente pode aprimorar nas aulas? Fique à vontade. Alô, alô, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Opa. Cara, só queria agradecer, acho que você trouxe tópicos muito diferentes, não foi nada que eu esperava assim, mas foi muito bom, cara, tudo essa visão de áudio, sentidos, eu acho que eu nunca tinha parado para analisar com tanta importância e com certeza vou refletir sobre isso na hora das aulas, que no caso vai ser de Libras, eu acho que no futuro, e eu acho que com certeza vai ajudar muito, que é completamente visual, né? Então eu queria agradecer, de coração. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, Kainan. Com certeza, com certeza. Matheus? Muito bom essa explicação, a apresentação top, gostei. Vou levar isso também para a vida e para continuar ensinando, né? E aperfeiçoando mais a experiência. Você falou dos jogos lúdicos também, isso acho que incentivam cada vez mais os jovens querer aprender de uma forma mais fácil e divertida, né? Isso entrar na cabeça deles mais fácil e sair dali feliz e com bons ensinamentos. Muito top. Certeza. Maravilha. Mais ninguém tem comentário, ninguém tem mais pergunta. Ainda temos aí 2 minutinhos. Foi muito bom os tópicos que foi apresentado, principalmente da comunicação usando sentido, sabe? Eu e a Rafa ficamos bem animados aqui, porque a gente pensou em várias maneiras e estratégias de usar nas nossas aulas agora. Foi muito bom mesmo esses tópicos explicados. Bem, excelente. Giovana, Madai, vocês querem fazer algum comentário? Kleber, só agradecer. Eu acho que tudo que você falou, principalmente no projeto que está mais estruturado, que é a inclusão digital, a gente sempre traz isso, né? As atividades gamificadas, essa atenção do visual, a gente está investindo bastante nisso, porque a gente vê que prende a atenção mesmo do aluno. Também o de Libras, a qual a gente planejou toda a apostila para ser bastante material audiovisual, porque a gente sabe da importância não só da leitura e ficar aquela coisa só apostila, mas trazer outros recursos também. Eu acredito que casou muito bem com tudo que a gente está desenvolvendo. Que bom. Então, obrigado. Muito feliz. Muito feliz. Francisco? Gostaria de agradecer o conteúdo passado. É um tema diferente. E sobre o exemplo de comunicação que eu tinha dado, até na hora, assim, fugiu bastante coisa. Até acabei abrindo aqui. Mas que eu tinha falado, assim, ó, por exemplo, quando você fala leite moço, você vai em muitos lugares, você não fala leite moço, fala leite condensado, no caso, isso, né? Dei até o exemplo da Gillette, chiclete, que antigamente, o pessoal mais antigo deve saber, tem a marca chiclete mesmo. Quando você chegava, tem chiclete? O cara assim, nunca dava marca chiclete, dava outras marcas. O Leite Ninho, Band-Aid, está perfilando bastante também na parte de comunicação. Com certeza, né? São marcas que se tornaram depois do produto, né? Eu só vou dar o tempo só para mais 2 comentários para a gente poder encerrar, tá? Que o Daniel tá com a mão levada e a Emily. Olha, eu também gostei bastante. Eu já fiz parte desse projeto de inclusão social, cobri nas férias o TI principal e foi uma experiência bem legal. Eu fiquei mais feliz ainda porque eu vi que muitas técnicas que você falou eu já usei. Uau! Na escola que eu... Demais!
tinha uma lousa interativa, sabe? Que o pessoal, Sim. as crianças podiam clicar e ir arrastando. Então, na própria apostila já tinha alguns joguinhos, a gente colocava o site e e as crianças podiam ir clicando, assim, arrastando, e era uma coisa legal, que eu vi que memorizava mesmo, e quando não memorizava, pegava aquela lá e passava de novo, não tinha problema, sabe? Foi bem legal essa experiência. Show de bola. Muito bom, Daniel. Emily. Foi ótimo tudo que você passou, porque quando eu dei aula na última vez, eu tinha 2 alunos que eram extremamente preguiçosos mesmo, e eu não sabia como prender a atenção deles para mim. Não aceitavam de jeito nenhum, então da próxima eu vou tentar essas técnicas. Isso. Varia, né? Porque Albert Einstein também tem uma frase que diz que é dele, né? Que ele dizia que é insano fazer a mesma coisa querendo um resultado diferente. Então, se eu não estou tendo um resultado fazendo determinada coisa, muda, varia, né? Então é isso aí, pessoal. Eu que sou muito grato pela experiência de estar com vocês. Só para poder fazer um merchan final aqui, né? Deixa eu colocar as minhas redes sociais para que vocês possam se conectar comigo. Então, só um pouquinho. Eu zoom, tá aqui. Então, as minhas redes sociais principais é o Instagram, tá? É Kleber L. Godoy. Eu estou trabalhando agora para reestruturar ele, porque eu estou fazendo alguns cursos novos e me especializando na parte de coach agora. E o LinkedIn. O LinkedIn, eu sou bem ativo no LinkedIn, tá? Então, eu até falei para a Madai, eu devo estar postando alguma coisa no LinkedIn, provavelmente amanhã sobre isso, marcando a Citizen Experience, marcando vocês. Então, me sigam no LinkedIn também, para que vocês possam ser marcados, né? Os alunos das épocas passadas do Citizen Experience, eu cheguei a fazer posts também, sabe? E é interessante porque dá visibilidade para vocês mesmos, né? Giovana, você quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar aqui formalmente? Queria, por favor, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo conteúdo. Eu acho que foi extremamente válido para todo mundo. Eu sou entusiasta da comunicação, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou jornalista. Eu trabalhei com marketing durante 5 anos da minha vida e hoje eu sou apaixonada pelo ESG. Então, eu fiz essa migração de carreira, então tudo que ele falou aqui, eu fiquei, ai meu Deus do céu, assim, me coçando. Então, assim, eu amo esse conteúdo, sou apaixonada por tudo isso, é muito válido, espero que a gente consiga colocar na prática, eu falo espero porque eu esqueço também, então esse conteúdo também foi para mim, esse treinamento também foi para mim, então obrigada também por me ajudar a relembrar as coisas, e eu acho que a casa, a CX, e o SP Cidadão, estamos de portas abertas para receber você mais outra vez e em outros momentos também. Agradecer pela participação de todo mundo. Eu sei que a gente passou aí 2 horinhas, vocês estão um pouco cansados de estar na cadeira, mas espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo, tá? Que tenham uma boa sexta-feira, pessoal. Aproveitem. Esse é o primeiro de muitos treinamentos que nós vamos fazer. E a intenção é realmente que vocês se tornem pessoas e profissionais melhores cada vez mais. E que a gente forme vocês para que vocês formem outros. É isso aí. Então tá jóia, pessoal. Até mais. Nos vemos na próxima. Bom fim de semana e sucesso para vocês. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau, bom fim de semana. Falou, pessoal.